ler verso 10, verso 11, verso 12, verso 13. Os irmãos que acharam, digam amém. Os que não acharam, podem dizer misericórdia, não tem problema. Aleluia. Vamos dar o tempo então para procurar. Jeremias 29, verso 10, 11, 12 e 13. Diz assim o texto: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, os visitarei e cumprirei sobre vós a boa palavra, dando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Queridos e amados irmãos, vocês escolheram um tema muito lindo, que é falar um pouco acerca da oração. Eu geralmente não costumo usar pedestal, irmãos, mas eu estou com os cortes nos dedos, hoje eu vou usar. Isso é a primeira vez, vou tentar me adaptar. Então, vocês escolheram o tema para falar acerca de oração. Oração fala acerca de busca, busca fala acerca de procura, procura fala acerca de encontrar algo que está perdido. Só que o legal é que quando nós vamos olhar o contexto bíblico, a história por trás deste texto, é uma história tão rica de detalhes que ele vai acabar nos trazendo grandes lições. Primeiro é necessário nós voltarmos um pouquinho para entender o contexto desse texto, a história que move estes versículos. Se nós formos olhar para a história bíblica, tudo vai se começar com um menino chamado Jeremias, ao qual Deus o chama no começo do seu ministério. A história, o contexto vai dizer no capítulo 1 de Jeremias, que o próprio Deus irá chamar Jeremias para o ministério profético. Segundo alguns estudiosos e historiadores da época, vai dizer que Jeremias tinha entre 19 e 20 anos, mas alguns historiadores dizem que ele teria de 17 a 20. Mas algo que eu acho bonito do texto é que quando Deus chama Jeremias, mesmo ele tendo essa faixa etária de idade, sendo um jovem de 17 a 20 anos, ele responde ao Senhor dizendo que ele ainda era um menino e que ele não sabia falar, ele não sabia como se posicionar perante as nações para ser a voz do Senhor. E o interessante é que mesmo ele mostrando as suas incapacidades, Deus o chama para ser uma voz profética para o seu povo. E quando Deus chama alguém, nossas habilidades têm que ficar de fora, porque a capacitação do homem, ela começa de cima para baixo. Então Deus, quando chama Jeremias, a capacitação de Deus vem de cima para baixo para o profeta. Pois bem, Jeremias, quando começa o seu ministério, segundo a história, ele está no reinado de Josias. A Bíblia diz que aquele período, o reino do sul, que era o reino de Judá, eles estavam fazendo uma espécie de rebelião contra Deus. Eles haviam se afastado do Senhor, e por causa disso, a Bíblia diz que o próprio profeta Jeremias agora profetiza contra Jerusalém e contra o reinado de Judá. Pois bem, conforme Jeremias lança a sua palavra, o que ele diz acontece. O texto sagrado vai dizer que reis, como da Babilônia, como Nabucodonosor, vai invadir Jerusalém. E quando ele invade Jerusalém, a primeira coisa que ele destrói são os muros, a segunda coisa que ele destrói é o templo, e a terceira coisa que ele destrói é o povo. E quem não é destruído durante a invasão é levado embora como cativo. Observe três coisas neste texto. Na invasão de Nabucodonosor, ele destrói o muro que protege a cidade, ele destrói o templo aonde eles adoravam, e terceiro, ele leva cativo o povo que está em Jerusalém e também na cidade de Judá. Prestemos atenção, porque o que Deus quer falar com nós é algo sério. As invasões espirituais que acontecem nas nossas vidas, elas acontecem em três
Primeiro, o inimigo irá atacar os muros espirituais que cercam o nosso coração. Segundo, ele irá atacar o nosso coração, que é o templo da adoração, aonde nós oferecemos o nosso culto a Deus. Terceiro, ele quer nos levar cativo para a Babilônia. Só que entenda aqui esta noite, que Deus esta noite ele quer fortalecer os muros do teu coração, ele quer restaurar o templo do teu coração, e ele não quer deixar que você fique cativo, preso na mão do inimigo, preso em outras circunstâncias. Pois bem, conforme a palavra do profeta, essas três coisas acontecem com a nação de Israel. Agora nós vemos um contexto bem peculiar, porque segundo a história do exílio, ele tem um início em 597 a.C., ainda quando o rei Jaconias, que era uma espécie de rei bastardo e covarde, observa o tamanho do reinado de Nabucodonosor vindo contra a nação de Israel e contra o rei de Judá. Ele nem sequer arranca a espada e vai para a guerra, ele nem sequer prepara os soldados, ele literalmente vê o tamanho do exército e se rende. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração se rende pelaquilo que vê e não tem confiança naquilo que não vê. Lembra do menino do profeta Eliseu? O que é que você está vendo? Senhor, eu não estou vendo. Você não está vendo? Não, eu não estou vendo. O que é que você está vendo, profeta? Eu estou vendo carros e cavalos de fogo cercando este ambiente. O problema da nossa geração é se render muito fácil àquilo que vê. É por isso que Paulo pede para a igreja dos Coríntios dizer, para que eles foquem naquilo que vem de cima, não naquilo que está embaixo, porque aquilo que é de cima, além de ser eterno, é maior, é duradouro, é para sempre. Na primeira invasão, em 597, eles levam uma espécie de nobreza de Israel. Eles vão levar os reis, eles vão levar os militares, eles vão levar os escribas, eles vão levar os fariseus. Eles escolhem os melhores para serem cativos. Entenda esta noite o mundo espiritual. Satanás está selecionando o que tem de melhor no nosso meio para levar para fora. E aqui eu trago um alerta. É só nós olharmos para trás para ver quantas pessoas que tinham talento, quantas pessoas que faziam uma obra e hoje não estão mais presentes em nosso meio. Parece uma espécie de seleção. Eles estão levando a nobreza de Israel, eles estão levando as pessoas mais importantes, inteligentes e até os militares, os guerreiros, para ser cativos. Qual é o objetivo? Deixar a cidade desprotegida, porque quando a cidade está desprotegida, o inimigo tem fácil acesso. E aqui vai um chamado de Deus para você. Se o seu coração está desprotegido, se a sua vida está desprotegida, saia dessa imersão que você está e venha para o lado de dentro, porque Deus tem proteção para você. Deus tem algo novo para você. Eles levam uma nobreza. Na segunda invasão, eles começam agora a selecionar o que sobra. Vamos pegar os mais fortes. Na terceira invasão, eles vão pegar um pouco do resto do povo que tem saúde e levam para a Babilônia. Segundo a história, eu posso utilizar aqui uma numerologia, mas não sei que é legal. Mas entre as três invasões, eles levam mais ou menos uma quantidade de 4.600 pessoas. Era aproximadamente de 15 a 25% da população de Israel. Agora pergunte para mim o que tem de assustador. Pergunte para mim o que tem de assustador. É que eles não somente levam o povo, eles destroem a cidade e destroem o templo. E quando eles destroem o templo, eles estão matando a principal fonte de adoração que havia em Israel. Sabe o que dói? É que tem gente que está deixando o inimigo entrar dentro da cidade, no coração,
e destruir o templo da adoração que está aqui dentro. O texto sagrado vai dizer, e inclusive alguns salmos que não tem autor, mas narra alguns desses episódios, vai dizer que eles estavam vivendo como bastardos dentro da Babilônia. Se nós formos fazer uma análise melhor, principalmente da carta de Jeremias, no capítulo 29, é uma carta que ele está escrevendo ao povo exilado. Ele está escrevendo ao povo que agora deixou a sua casa, deixou a sua terra natal e está vivendo bem estranho. Quer que eu lhe diga uma coisa? Não existe coisa pior do que ser tirado de casa e morar num ambiente a qual você sabe que não é a sua casa e não é o seu convívio. Por quê? Porque muda-se os costumes. Você é refém da cultura. Você é refém do lugar onde você está. O capítulo 29, a qual nós lemos, ele vai começar de uma maneira aonde Jeremias está em Jerusalém. Ele não foi levado cativo. O capítulo 29, a qual nós lemos, começa com Jeremias escrevendo uma carta aos exilados, mas ele dá um destino a essa carta. Ele escreve a quem? Ele escreve para a nobreza de Israel que está lá dentro. Era como se Deus estivesse lembrando o povo que vocês foram levados cativos, mas eu não me esqueci de vocês. Você não entendeu? Então eu vou explicar. Você pode estar sofrendo, você pode achar que está sendo esquecido, mas ainda existe alguém que se lembra de você, que lembra onde você está, que conhece a tua dor, que conhece a tua história. Conhece você. Então, se nós formos fazer uma análise dos versos 1 até o verso 3, ele vai direcionar a carta. Ele vai falar com os sacerdotes, ele vai falar com os anciãos, ele vai falar com os profetas, ele vai direcionar a carta, ele vai falar com o povo, e com o povo mais simples que está no exílio. Agora, no verso 4, é que o negócio começa a ficar forte, porque primeiro ele direciona a carta, ele dá nome para quem precisa ouvir a voz do Senhor, mas no verso 4 ele já começa escrevendo: assim diz o Senhor. Quando ele começa dizendo assim diz o Senhor, ele está querendo dizer para o povo: vocês não estão ouvindo do governador, vocês não estão ouvindo do rei, vocês não estão ouvindo do vereador, vocês não estão ouvindo de ninguém que está aqui no palácio, vocês estão ouvindo a voz do Senhor. Por quê, gente? Porque a voz do Senhor é aquela que acalma, a voz do Senhor é aquela que tranquiliza, a voz do Senhor é aquela que restaura, a voz do Senhor é aquela que restitui, a voz do Senhor é aquela que levanta, a voz do Senhor é aquela que faz e levanta o duro. E levanta como esta noite com todo respeito e dê glória a Deus, porque esse Senhor te levanta. Era a voz de Deus para o povo. Era Deus através do profeta dizendo: eu não me esqueci de vocês, assim diz o Senhor. E ele começa falando com o povo através da sua carta. Ele começa trazendo esperança para quem está cativo. E o verso 4 é bem específico, que quando ele diz assim diz o Senhor, ele está trazendo esperança, porque quem ouve a voz de Deus cria esperança. Vou repetir: quem ouve a voz de Deus cria esperança. Só que quem rejeita a voz do Senhor permanece em trevas, desiludido, desesperado. Quer um conselho? Ouça a voz do Senhor esta noite e saia alegre, e saia contente, saia restaurado, saia restituído. Ele diz assim diz o Senhor. Daqui a pouco ele vai começar dizendo: vocês precisam entregar a vida de vocês e confiar no Senhor. Aí na Babilônia,
porque somente o Senhor pode reverter a maldição em bênção, somente o Senhor pode reverter o quadro, somente o Senhor é quem pode transformar a situação, mas vocês precisam confiar. Pois bem, como é que eles estavam no exílio? Como é que era a vida deles? Porque quando eles estavam em Jerusalém, há vários salmos de Asaf, há vários salmos de Davi, que eles entravam no templo adorando. A vida deles era louvar, a vida deles era adorar. Eles tinham uma vida virada, contínua para adoração. Só que quando eles chegam no exílio, os salmos de 137 vai narrar como é que eles estão. Quer ver? Salmo 137 vai dizer que eles estão se lamentando, e o lamento é tão grande que eles choram pela perda de Jerusalém. Eles choram porque na Babilônia não se pode cantar, estão longe de casa. Eles eram tão reverentes com a presença de Deus que eles se rejeitavam, segundo o Salmo 137, de cantar as canções de Jerusalém na Babilônia. Os oficiais chegaram diante do povo de Deus que estava na Babilônia, pressionavam eles: cadê os cânticos? Cadê os louvores que vocês cantavam lá? E o texto diz que eles choravam. Mesmo a gente sofrendo, a gente não pode cantar os louvores de lá. Estamos longe de casa. Eles arrancaram o templo, a gente não pode adorar. Esta era a situação deles. A tristeza tomou conta. Eles se viram sem saída, não tinha para onde correr. Mas sabe o que é interessante? É que o momento em que a carta chega até eles, Deus descreve o problema, Deus descreve o acontecimento, e Deus também descreve a solução. Porque o Deus que nós servimos conhece meio, conhece o começo, e Ele conhece o fim. É por isso que no culto como hoje nós temos que levantar as mãos e glorificá-lo. Sabe por quê? Porque eu cresci ouvindo que Deus é aquele que conhece começo, meio e fim. Pode ser que no meio da nossa caminhada a gente tenha altos e baixos, que isso é comum, mas nós devemos louvá-lo. Sabe por quê? Porque se hoje a nossa história não está sendo boa, eu tenho que louvá-lo, porque amanhã o Deus que conhece histórias vai mudar o quadro, vai mudar o rumo, vai mudar a situação. Ele muda o sol, Ele muda as estrelas, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Eu cresci ouvindo isso de vocês, que Deus é aquele que muda, é aquele que restaura, é aquele que transforma, é aquele que faz. E nesta noite eu creio pelo poder da palavra de Deus, que enquanto nós estamos aqui adorando, o físico pode não ter nada, mas o espiritual, há anjos do Senhor sobre este ambiente. E enquanto nós adoramos, o Espírito Santo leva a nossa oração, a nossa adoração, o nosso clamor diante do trono de Deus, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso a importância de nós adorarmos, porque nós servimos um Deus que conhece o começo, o meio e o fim. Pois bem, interessante é que agora Deus vai começar a tratar as feridas. Primeira ferida, Deus vai começar a direcionar a Jeremias para tratar com o povo, e vai dizer para eles: diz para o povo meu, que é para eles não se misturarem com os costumes babilônicos. Diz para eles não se prostrarem aos deuses babilônicos, porque os babilônicos cultuavam a prostituição. Os babilônicos, eles cultuavam o sol. Os babilônicos, eles cultuavam deuses da plantação. Era cultural, eram deles. Então o profeta direcionado com Deus, a primeira coisa que ele quer cuidar, diga para eles não se curvarem aos costumes babilônicos.
Segundo, no verso 8, Deus vai começar a tratar algo mais sério. Esse algo mais sério que Deus vai tratar está no verso de número 8. Porque a Bíblia vai dizer que no meio dos exilados, no meio dos cativos, estavam se levantando falsos profetas. E esses falsos profetas começaram a ter visões, sonhos, revelações. E sabe o que é que eles diziam? Fiquem tranquilos, fiquem sossegados. Vocês acabaram de chegar aqui, amanhã vocês vão sair. Fiquem sossegados. Então a carta que Jeremias estava destinando para eles era simplesmente uma espécie de cuidado de Deus e alerta. Por quê? Porque tinham falsos profetas infiltrados no meio do povo de Deus. E aí que nasce o perigo. Porque quando nós temos falsos profetas infiltrados no meio de um povo que serve a Deus de verdade, ele começa a espalhar coisas que não vêm do Senhor. E aí mora o perigo. Eles profetizavam a calmaria. Fiquem tranquilos. Vocês foram tirados da cidade de vocês, mas já vocês vão voltar. Fiquem sossegados. A gente arrancou vocês de lá na força, mas fiquem aqui, sendo tratados como animais. Amanhã vocês saem. Aí Deus, através de Jeremias, começa a dizer para o povo: não dê ouvido a nenhum deles, muito menos vocês devem ouvir as revelações deles, muito menos dê atenção ao sonho deles. Sabe por quê? Porque, Jeremias, o meu projeto com esse povo é diferente. Peçam para esse povo construir casa na Babilônia. Peçam para eles habitarem na casa. Peça para esse povo que está aí fazer jardim. E peçam para eles cuidar do jardim. Jeremias, peça para esse povo que está aqui em Israel, na Babilônia, escolher moças bonitas e se casarem com elas. Peçam para eles terem filhos. Senhor, mas por que se não é para eles se misturarem? Jeremias, entenda, Jeremias, o que eu vou fazer com esse povo é um projeto diferente. Os profetas falsos estão dizendo que eles vão sair, comigo não. Eles vão ficar aqui por 70 anos. 70 anos eles vão me servir, mas eles não vão se curvar a Babilônia. 70 anos eles vão ficar aqui, mas eles não vão se tornar babilônicos. Eles vão passar 70 anos ali, mas eles não vão deixar de me servir. Agora entenda uma coisa esta noite, porque nós vivemos em uma cultura caída, onde diz que o lugar ele influencia o jovem, o lugar ele influencia o crente, e eu discordo. Sabe por quê? Porque Adão e Eva estavam no paraíso, e no paraíso Adão e Eva fracassou. Jesus estava no deserto, e no deserto ele saiu vitorioso. A nação de Israel estava na Babilônia, e na Babilônia eles saíram libertos depois de 70 anos, e saíram vencedor. O problema não é o lugar, o problema é quem está por trás do lugar. O problema não é o ambiente, o problema é você que não sabe buscar a Deus para o ambiente que você está situado. Era isso que Deus estava falando para a nação. Ei, vocês estão na Babilônia, mas vocês não são da Babilônia. Vocês podem morar aí, mas aí não é a casa de vocês. É por isso que nós cristãos não podemos ficar muito conectados com as coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque a nossa casa, a nossa morada, ela não é aqui. É por isso que Jesus, no capítulo 14 de João, ele vai dizer: eu irei subir para o Pai, mas não vos deixarei só. E para onde eu for, para o céu, lá tem muitas moradas. Vocês estão na Babilônia, mas vocês não são daí. Pois bem, vocês estão aí, mas vocês não são daí. Agora, se nós formos fazer uma análise mais séria, o verso 7 é um puxão de orelha. Olhe para o teu irmão rapidinho, eu não sou de fazer isso, mas fale para ele: aguenta. É só um pouquinho, não vai doer, mas aguenta.
Deus começa a dar uma instrução para eles. Primeiro, aí não é a casa de vocês, mas vocês vão viver aí durante 70 anos. Segundo, verso de número 7, a Bíblia vai dizer que eles devem procurar pela paz. Já pensou bem você ser levado como cativo, escravo, e ainda quando chega lá ter que procurar pela paz? É como se Deus estivesse dizendo para eles: vocês vão ficar aí e não vai fazer rebelião. Por que procurar pela paz? Porque se a cidade entrar em guerra, vocês também vão entrar e vocês vão morrer. Procurem pela paz. Procurem pela paz. Sem guerra. Sabe qual é o nosso problema? Não sabemos procurar pela paz. Se alguém olha feio para a gente quer sair da igreja, a gente quer desviar. Principalmente, irmãos, quando nós não temos a sensibilidade do Espírito Santo de entender que aqui é a casa de Deus e nós estamos aqui para servi-lo e adorá-lo na beleza da tua santidade. Procure pela paz. Segundo, já estou encerrando. A Bíblia vai dizer o seguinte no verso 7: e orai pela cidade. Peraí, eu sou levado como escravo para a Babilônia, não posso fazer rebelião, tenho que procurar pela paz, e ainda o pedido de Deus é para que eu ore. Quer que eu lhe diga uma coisa? Nós só vamos vencer quando nós entendermos que nem tudo se resolve no grito, se resolve no joelho. Quer que eu lhe diga uma coisa? Quer que eu lhe diga algo? Quando nós entendermos que a nossa batalha deve ser vencida no joelho, nós iremos muitas das vezes não ter expectativas acima do limite. Orem pela cidade. Nós vivemos em uma época, eu vou ter que entregar, gente. Nós vivemos em uma época, em uma dimensão, em uma divisão tão grande, em um declínio moral e espiritual tão grande, principalmente em períodos eleitorais. O povo fica todo dividido. É divisão daqui, é divisão dali. E a palavra de Deus que vem para o povo é essa: orem pela cidade. Nós queremos que Deus mude a nossa nação, mas nós não oramos pela nação. Nós queremos a honestidade dos políticos, mas nós não oramos por eles. Nós queremos ver a transformação de um país, mas nós não nos dedicamos a orar pelas autoridades. E a palavra de Deus que vem à nação de Israel é o seguinte: vocês estão na Babilônia, mas é o seguinte, não façam rebelião e orem pela cidade. Por quê? Porque o sucesso da cidade também vai abençoar vocês. O sucesso da cidade também vai abençoar e prosperar vocês. Nós precisamos orar. Nós precisamos entender que não é com espada, que não é com postagem no Facebook, nem no Instagram. É na oração, é no joelho, é no jejum. Nós queremos a mudança, nós queremos a restauração, nós queremos a restituição, nós queremos o poder, nós queremos a glória, nós queremos a presença, nós queremos o batismo, nós queremos tanta coisa, mas nós não temos o nosso vínculo de 5 minutos de oração. Mas esta noite Deus está entrando em nosso interior para dizer que tudo aquilo que está cercado aí dentro, Ele está quebrando. Você não pertence à Babilônia, você vai voltar para cá. Aleluia, aleluia. Olha o que o texto vai dizer para nós encerrar. Olhe para cá. Olha o verso 10 que nós lemos. Depois de vocês terem seguido
vocês não procurarem guerra, mas procurarem paz, orar pela cidade. Senhor, o que é que nós vamos conseguir com isso? Verso 10. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os teus 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Depois que vocês seguirem o meu conselho, depois de vocês ficarem aí, rejeitarem os falsos profetas e continuarem me servindo, depois dos 70 anos, a primeira coisa que eu faço para vocês é cumprir a minha promessa, é cumprir a minha palavra. E qual é a tua promessa, Senhor? E qual é a tua palavra, Senhor? É me trazer de volta para casa. É por isso que o crente não pode ficar nas amarras da Babilônia do mundo. Por quê? Porque a promessa de Jesus é que ele iria para o Pai, mas um dia ele iria voltar. E quando ele voltasse, eu quero dizer algo esta noite, porque você falar sobre Jesus, levar a igreja para o céu, hoje não traz mais alegria para o crente. Nós temos ido em algumas congregações e isso nos choca. Eu disse para minha esposa hoje: não alegra mais o cristão dizer que ele vai morar no céu. Tem que falar da bênção, tem que falar da conta cheia, tem que falar do carro, tem que falar da casa. Mas eu vim aqui dizer esta noite para você: o que você está vendo aqui é passageiro, o que você não vê é eterno. Jesus vai voltar para resgatar o teu povo. Assim que vocês cumprirem tudo isso, o que é você, Senhor, vai fazer por nós? Eu vou cumprir a minha promessa. E qual é a tua promessa, Senhor? Eu vou levar vocês de volta para casa. Eu vou levar vocês de volta para casa. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: não se iluda com o que você vê aqui, porque tem uma casa te esperando. Tem um lugar te esperando, tem uma casa te esperando, tem um lugar preparado para mim. Meu amigo Japonês, meu amigo Zé Paulo, essa careca sua brilha mais que o sol, Deus te abençoe, meu amigo. Tem um lugar nos esperando no céu, tem um lugar preparado para nós. Oh, glória! E Deus ainda continua falando com eles para nós encerrarmos. Verso 11: porque eu bem sei o que eu penso sobre vós. Eu bem sei seus pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Verso 13. Olha que coisa linda. Aí o próprio Deus vai dizer para eles: depois de vocês não se venderem na Babilônia, vocês não se prostrarem na idolatria aos deuses, depois de vocês me servirem ali no cativeiro, eu vou cumprir a minha promessa de trazer vocês para casa e dar em algo especial para vocês. Senhor, o que é que o Senhor tem para nós? Eu vou dar uma ceia para vocês. Verso 13: e buscar-me. Em uma tradução atualizada: vocês me buscarão e vocês me acharão. Vocês vão me buscar de todo o vosso coração. E aí, Senhor, o que vai acontecer? E eu vos ouvirei, eu vos ouvirei, e eu vos ouvirei. Sou Adba, sou feliz.